Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19, Lucas 19. Lucas 19. Dezembro, as comemorações se aproximam, há muita ênfase sobre o Natal, às vezes com os equívocos, às vezes com os acertos, e é uma oportunidade para a gente abrir a Escritura e examinar as Escrituras para conhecermos o Senhor Jesus. Quem é o Jesus do Natal conforme o ensino das Escrituras? Quem é o Jesus do Natal conforme o ensino das Escrituras? O Jesus do Natal, segundo o ensino das Escrituras, ele é Deus. Ele é Deus que se encarnou. O Jesus do Natal, conforme o ensino das Escrituras, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Senhor da história. O Jesus do Natal, conforme o ensino das Escrituras, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Rei dos Reis. Ele herdou o trono de Davi e o seu reinado não tem fim, o seu reinado é eterno. Ele é aquele que convida os pecadores, que está interessado nos pecadores. Ele é aquele que convive com os pecadores. Ele gosta de estar com os pecadores. Ele veio para estar com os pecadores, ele veio para salvar e achar o perdido. E ele conviveu com as pessoas, esteve no meio das pessoas, falou às pessoas, instruiu as pessoas, curou as pessoas, libertou as pessoas. Esse é o Jesus do Natal. E ele é aquele que tem o poder, o interesse em transformar e salvar o perdido. Em transformar e salvar o perdido. E o que Jesus faz para salvar o perdido? Vamos ver isso conforme o registro de Lucas, no capítulo 19, do versículo 1 até o versículo de número 10. Está escrito assim na palavra de Deus, e eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto, que diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. E eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. O que ele procurava, irmãos? Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Como é que ele recebeu o Senhor Jesus? Com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido, diz a palavra de Deus. O que Jesus faz para salvar o perdido? Mas antes, vamos orar uma vez mais? Feche os teus olhos e busque ao Senhor. Peça ao Senhor para falar com você, para falar com o irmão que está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, atrás de você. Peça ao Senhor para falar conosco nessa noite. Senhor Deus bendito, exaltado seja o teu santo nome, ó Deus, e nós nos alegramos com esta oportunidade que temos para exaltá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo com a vida, com as canções, com as dedicações das primícias e tudo quanto nós realizamos aqui nessa noite. Te pedimos que agora, nesta hora, que o Senhor Deus seja propício a nós, pecadores, levantando sobre nós o teu rosto e nos edificando, Senhor. Nos edificando por meio da leitura e da exposição da tua palavra. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. O que Jesus faz para salvar o perdido? Em primeiro lugar, Jesus encontra o perdido. A primeira coisa que Jesus faz para salvar o perdido é encontrar o perdido. Vejam vocês que Lucas, com a sua habilidade, habilidoso que era e dirigido pelo Espírito Santo,
ele coloca essa narrativa depois de alguns eventos bem importantes, uma de um jovem rico que foi ao Senhor Jesus perguntar ao Senhor Jesus o que ele poderia fazer para ser salvo, e depois que o Senhor Jesus estabelece uma condição para ele, ele entristecido por conta da fortuna que ele tinha, era um homem, um jovem riquíssimo, ele então, entristecido por conta do que Jesus falou, deixou o Senhor Jesus e foi embora. E o Senhor Jesus disse, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Por quê? Porque não é difícil só para o rico, mas por conta do apego do rico. Mas é difícil entrar no reino do céu não só o sujeito que tem dinheiro, mas também o pobre também, porque não se trata de uma condição de posses ou de não posses. Se trata da atuação da graça de Deus. É possível só por conta de Deus, tanto para o rico quanto para o pobre. Mas de repente o Senhor Jesus, também, a Lucas também faz um registro de um homem também que foi alcançado com esta oportunidade dessa passagem do Senhor Jesus em Jericó, que trata-se do cego Bartimeu. E aí sim, Lucas introduz novamente, falando de um moço, de um homem rico. E aí faz uma descrição desse homem. O que Lucas faz para mostrar que o Senhor Jesus vai encontrar o perdido? O Senhor Jesus, Lucas vai mostrar que nessa agenda do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus tem em direção a Jerusalém, passando em Jericó, ele vai mostrar a identidade. Esse homem perdido tem identidade. O homem perdido tem identidade. A mulher perdida sem Deus, a criança, o adolescente, o moço, a moça, tem identidade, tem nome, é pessoas. Pessoas de carne e osso, pessoas que são conhecidas, pessoas que têm vizinhos, pessoas que têm parentes, pessoas que têm um emprego, que transitam na sociedade, têm identidade, têm nome. E é curioso que os estudiosos vão dizer que o nome Zaqueu significa justo ou puro. Mas ele vive completamente alheio àquilo que o seu nome diz que ele é. Ele não é nada disso. Ele não é justo e muito menos puro. Ele é um impuro, na verdade, ele é um pecador perdido, alienado. Então, Lucas faz a descrição, apresenta a identidade. Deus salva você, Deus nos salva, e Deus sabe o nosso nome, Ele conhece a nossa identidade, nossas características. Mas também ele é um homem que tem prestígio. Ele tem prestígio. Diz o texto que ele é um maioral dos publicanos, isto é, ele é um chefe dos arrecadadores de impostos. Tem prestígio, uma pessoa dessa tem prestígio. Não é verdade? É reconhecido, tem reconhecimento. Ele tem trânsito, as pessoas sabem que ele é. O Império Romano reconhece como alguém importante para esse tipo de trabalho naquela configuração socioeconômica. Mas além de prestígio, ele tem posses, ele tem status, ele é rico. Ele é rico, esse homem é um homem rico. Lucas faz questão de fazer isso. E é importante olhar para essa descrição que Lucas faz do personagem que vai ser encontrado pelo Senhor Jesus, que o Senhor Jesus encontra para salvá-lo, que você vai perceber, que você pode perceber, que você pode ter tudo isso, essas características que são mencionadas, mas se você não tem Cristo, você é pobre. Você pode ter reconhecimento na sociedade, as pessoas podem até aplaudir você e reconhecer você dentro da configuração daquilo que você realiza ou faz como sendo uma pessoa importante, e entretanto você pode ser uma pessoa que, tendo tudo isso, você ao mesmo tempo não tem nada. Quando criança, eu ouvi uma canção que a minha tia cantava, dizendo: quem tem Jesus tem tudo. Quem tem 50 aí, talvez, que é crente, né, talvez se lembra disso, né? Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo no céu, já tem morada. Pode ter prestígio, pode ter status, pode ter conforto, pode ter dinheiro, pode ter tudo isso e, entretanto, ser uma pessoa que não tem nada, não tem Cristo. Porém, o Senhor Jesus entra na história, no caminho, vai aparecer no caminho desse homem, e o Senhor Jesus vai encontrar esse homem e vai salvá-lo. O Senhor Jesus vai salvá-lo. Nós vemos aqui, nesse texto, como que
que nessa dinâmica, nessa agenda do Senhor Jesus, como que a providência ela opera para alcançar aqueles que o Senhor Deus quer salvar, aqueles que o Senhor Deus vai salvar. E nós vemos nessa manifestação da providência. O que é providência? Providência é aquela obra com a qual Deus dirige, mantém e preserva a sua criação. Então, os passos do Senhor Jesus, Ele que é Deus encarnado, a providência está se manifestando de uma maneira concreta. De que forma que nós vemos isso? O fato do Senhor Jesus passar naquela cidade é um ato providencial. É uma dinâmica que consta na agenda de Deus, daquele que Deus quer alcançar. Então passar ali não tem a ver com casualidade, não tem a ver com uma situação fortuita, não é obra da sorte para que Zaqueu seja alcançado e tocado pelo Senhor Jesus. É a providência soprando para aquela direção, para que esse homem perdido fosse alcançado pelo Senhor Jesus. A segunda coisa que nós vemos é que a curiosidade, a providência, ela desperta a curiosidade de Zaqueu. A curiosidade de Zaqueu faz parte daquilo que a providência está para fazer e operar efetivamente na vida deste homem. Veja você que as ações de Zaqueu, diz o seguinte, diz o texto, procurava ver quem era Jesus. É fruto de uma mera curiosidade. Os rumores, as informações, as notícias chegaram até Jericó. E uma vez que ele sabe que o Senhor Jesus vem naquela direção, a sua curiosidade é aguçada. É aguçada. E é João Calvino que diz o seguinte, que a curiosidade é um instrumento que Deus usa também para florescer a fé salvadora no coração de alguém. Então a providência também usa, não só a cidade está na rota da providência, mas também essa curiosidade que foi gestada no coração. Eu quero ver quem é essa pessoa. Quem é esse homem que está fazendo isso? Irmãos, quem aqui não já escutou a história do nosso presbítero Carlos, e talvez alguns de vocês de Expedito, de que entrou no trabalho do Carlos, uma moça, e quando ele a viu, o coração dele, quase que saiu da caixa do peito. E Carlos foi chegando, e conversa. E hoje a mulher da mocidade dele, a mãe dos filhos dele, foi um instrumento pelo qual ele não estava morrendo. Me desculpa, Carlos, por não perguntá-lo se poderia citá-lo, mas é porque você já contou aqui. Ele não estava morrendo de amores pelo Senhor Jesus, mas o Senhor Jesus já tinha um amor eterno por ele. O que o Senhor Jesus fez foi usar a beleza, a estética de uma moça que veio a se tornar a mulher da sua mocidade, a mãe dos seus filhos. E por que não? Quem sabe uma hora você possa ouvir o testemunho do Expedito, ou quem sabe ouvir o meu testemunho, de como que a providência de Deus vai operando de uma maneira concreta para atrair. Mas o interesse de ter um relacionamento efetivo de comunhão com o Senhor Jesus não era nosso, nós não estávamos interessados nisso. Zaqueu não tem interesse em ter comunhão com o Senhor Jesus, ele quer apenas ver o Senhor Jesus. Ele quer saber quem é esse homem famoso, essa pessoa que as pessoas comentam, que liberta aqueles que estão escravizados pelo diabo, que estão doentes e que são curados, que estão cegos e passam a ver, que são coxos e passam a andar. Ele quer saber quem é essa pessoa, ele só quer ver. Mas a providência de Deus, que tem planos mais elevados, está criando caminhos, pavimentando caminhos, construindo situações para que essa pessoa seja alcançada pela palavra de Deus e seja transformada pelo Senhor Jesus. É provável que muitos de vocês que aqui estão também têm histórias para contar dessa natureza, se não parecida com a do Carlos, com a de Zaqueu, com a de Expedito, com a minha, a sua própria história na singularidade do movimento da providência. Me permito usar essa expressão, que está conspirando para lhe trazer, para você deixar de ser o perdido e ser uma pessoa salva e ter comunhão com o Senhor Jesus. A providência usa o dia específico. É aquele dia.
e não outro dia. É aquele dia específico que está na agenda de Deus, é aquela hora específica, sem faltar, sem passar, sem ser diluído e sem ser acrescido. É aquele dia específico com exatidão que o Senhor Jesus tem para encontrar aqueles que Ele ama e está no seu radar para que sejam salvos. A providência, por assim dizer, ela usa as causas contingentes. Esses elementos que às vezes para a pessoa não tem nada a ver, está ali, é meio que aleatório. Não, essas coisas são peças que se encaixam num plano maior que Deus está fazendo, agindo para concretizar um plano eterno em salvar o perdido pecador. O que Jesus faz para salvar o perdido? Em primeiro lugar, Ele encontra o perdido. Ele encontra o perdido. Não somos nós que achamos o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus não está perdido. Quem está perdido é o pecador. É Zaqueu que está perdido. É Zaqueu que tem tudo isso que nós mencionamos, que Lucas faz menção, mas que é um homem perdido em Jericó, um homem sem Deus, um homem alienado de Deus, um homem que precisa da graça de Deus. Em segundo lugar, Jesus surpreende o perdido. O que Jesus faz para salvar o perdido? Em primeiro lugar, Ele encontra o perdido. Em segundo lugar, Ele surpreende o perdido. Porque veja só, que a partir do versículo 5 e até o versículo 7 diz assim: quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque me convém ficar hoje na tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. O plano efetivo de Deus para salvar Zaqueu está posto em curso. E tanto é assim, irmãos, tanto é assim, que Jesus poderia ter passado direto àquele lugar. Não é verdade? Concorda? Concorda que Jesus poderia ter seguido o caminho, passado nas proximidades daquela árvore, daquela planta, em que Zaqueu está em cima, né, tentando vencer as duas coisas que eram impeditivas para ele ver o Senhor Jesus. Quais são as duas coisas? Primeiro, a multidão que seguiu o Senhor Jesus, depois a sua própria estatura. Ele era baixo, ele não conseguia, né, mesmo ficando na ponta dos pés, ele não conseguia ver a pessoa do Senhor Jesus, porque a multidão se tornava como um paredão. Então, esse plano efetivo de Deus para salvar Zaqueu é colocado efetivamente, de um modo concreto, quando nós vemos que o Senhor Jesus não passa direto. O Senhor Jesus chega naquele lugar e o Senhor Jesus interrompe a sua caminhada. E mais do que interromper a caminhada, o que o Senhor Jesus faz? O Senhor Jesus olha e lá está um homem trepado na árvore, na tentativa de ver o Senhor Jesus. Zaqueu apenas queria ver o Senhor Jesus. Eu entendo que ver é menos do que conhecer. Ver é menos do que conhecer. Quem vê uma pessoa importante não conhece aquela pessoa. Você não pode dizer que viu no aeroporto de Brasília um jogador da área do futebol, do esporte, um cantor, sei lá, um ator, um artista, alguém que você admira, que você vê de longe na televisão, na mídia, nas redes sociais, e de repente você não pode chegar aqui na IPG2 porque transitou nos corredores do aeroporto de Brasília e falar: agora eu conheço fulano de tal. Você não conhece ele. Você apenas o viu. Você tem uma imagem da estética, dos traços, das características da face dele, da altura dele, de como que são seus cabelos, alguma coisa desse tipo, mas você não pode dizer que conhece aquela pessoa, porque conhecer é mais do que ver. Zaqueu só quer ver, mas o Senhor Jesus queria mais do que isso, queria que ele o conhecesse, porque o Senhor Jesus já o conhecia. Ele quer ver, ele não conhece o Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus passa direto, ele poderia dizer para os seus amigos e os familiares:
Eu vi o Senhor Jesus, eu conheço as suas características, algumas das suas características, a sua altura, e isso, aquilo, aquilo outro, seus traços físicos, mas ele não poderia jamais dizer que conhecia o Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus tem planos mais elevados, mais profundos. O Senhor Jesus não apenas quer que Zaqueu o veja, o Senhor Jesus quer que Zaqueu o conheça, o conheça. O Senhor Jesus quer mais do que isso, tem mais do que a estabelecer uma conversa com Zaqueu. O Senhor Jesus tem nos seus propósitos a intenção que vai desaguar num aspecto concreto de ter comunhão com Zaqueu, de ter comunhão, de trazê-lo para perto, para ele ter uma experiência que poderá ser contada, que se tornará escritura, texto da palavra de Deus para a nossa vida. O Senhor Jesus tem algo mais sublime para Zaqueu. Eu quero te dizer que talvez você fique contente em ter informação das Escrituras sobre o Senhor Jesus, mas isso é muito pouco. O Senhor Jesus quer mais. O Senhor Jesus quer trazê-lo para perto dele. O Senhor Jesus quer ter uma relação de intimidade com você. O Senhor Jesus tem intenção de que você tenha comunhão com ele. Talvez a priori você não tenha essas intenções, como Zaqueu não tinha essas intenções, mas o Senhor Jesus vê algo mais, e tem algo mais, e tem algo mais precioso e especial para aqueles que ele ama, pelos quais ele veio morrer. Então a expectativa do Senhor Jesus são maiores do que as expectativas, por assim dizer, de Zaqueu. Ele quer só ver o Senhor Jesus. O Senhor Jesus conhece os seus. Zaqueu é surpreendido porque ele quer ver o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus chega e para e olha e se dirige a Zaqueu. O homem importante, o homem rico, o homem de prestígio, o homem que tem status na sociedade de Jericó. E olha para ele e diz: Zaqueu. Que coisa fabulosa. Gente, nas nossas relações interpessoais, de chegar nas repartições públicas, quando a gente é mais criterioso, você não chega só para atender a sua demanda, e você se dirige, talvez olha ali no crachá da pessoa e vê o nome. É uma coisa tão importante quando a pessoa chega para outra e fala assim: fulano. Às vezes a pessoa chegou no trabalho até um pouco mal-humorada, né? Saiu de casa, teve, sei lá, uma desavença familiar, as preocupações. E aí quando você se dirige, chamando-a ou chamando-o pelo nome, você já tem um laço de empatia, de alguma coisa que é criada ali, e a pessoa se volta para você. É como se você, de alguma forma, a conhecesse, só pelo fato de que você se dirigiu à pessoa chamando-a pelo nome. Mas agora, é a pessoa mais importante, é o Rei da Glória, é o Senhor Jesus, é o Deus de Deus que se encarnou para estar entre os homens, cuja a curiosidade de Zaqueu foi aguçada, que chega para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Extraordinário. Ele é surpreendido pelo Senhor Jesus. Ele é surpreendido pelo amor do Senhor Jesus. Ele é surpreendido pela empatia do Senhor Jesus, pela compaixão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dando para ele mais do que ele esperava. Na verdade, ele não esperava nada disso, e o Senhor Jesus transborda a sua graça numa abordagem que é feita, que o identifica, e o que desafia, e que o ordena. Porque o Senhor Jesus, que salva o perdido, também é o Senhor Jesus, é o Senhor que dá ordem ao perdido. Irmãos, nós precisamos atentar para isso, porque às vezes, dentro do evangelicalismo brasileiro, as pessoas meio que, às vezes, apresentam o Senhor Jesus como se o Senhor Jesus fosse uma pessoa impotente, e se ele tivesse, é como se ele tivesse implorando o favor dos homens para que pudessem dar guarita a ele, para que pudessem franquear o coração a ele, a entrada dele na vida. E isso não é verdade. O Senhor Jesus não tem necessidade dos homens, ele não precisa dos homens, ele é feliz em si mesmo, ele é completo em si mesmo. E porque ele é completo em si mesmo, ele é o Senhor da história, e ele é Deus, ele dá ordens. Ele dá ordens. Se por um lado tem esse fino trato,
essa graciosidade, essa nobreza do Senhor Jesus, de se dirigir a Zaqueu e chamá-lo pelo nome. Por outro lado, existe o imperativo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não faz um convite a Zaqueu. Ele não faz um pedido a Zaqueu. Ele chega para Zaqueu e diz: desce, de que forma? Depressa. Desce depressa. Ele manda na situação, ele manda nas circunstâncias, ele manda no coração das pessoas. Como ribeiros de águas, diz Provérbios, assim é o coração do rei. Tu o inclinas conforme o teu querer. É Deus quem faz. E isso está acontecendo porque Jesus é Deus. Porque Jesus é Deus. Portanto, ele não faz um pedido. Portanto, ele não faz um convite. Ele dá uma ordem a Zaqueu: desce depressa, Zaqueu, pois me convém ficar hoje em tua casa. Quem diz isso? Aquele cujos céus dos céus é dele. Aquele cuja morada dele está acima dessa realidade temporal, palpável, visível que nós vemos. É ele que está falando agora. Eu quero, além de dar ordem, eu quero te dizer uma coisa. Eu tenho a intenção, e mais do que intenção, hoje eu vou ficar na tua casa. Hoje eu vou ficar em tua casa. O Senhor Jesus dá uma ordem para Zaqueu. E é interessante ver isso aqui, que isso vai desaguar numa murmuração. Não é verdade? No versículo de número 7 diz assim: todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com homem pecador. Por que isso? Porque em Jericó ficava a residência dos sacerdotes dos levitas. Eles piram. Como assim? Tanta gente boa na cidade para ele se hospedar e ele escolhe Zaqueu. Um cara que tem uma mancha, um cara que nós o consideramos a escória da sociedade, que tira do nosso povo os impostos para Roma e acaba tirando de nós também de modo ilegítimo, angariando fundos para enriquecer de modo ilegítimo. Ele vai ficar na casa dele. De vez em quando a gente não fala, mas a gente pensa assim, não pensa não? Quando a graça sopra na direção de alguém, você fala assim, né? Você se esquece, né? Que você não consegue, esqueceu da canção que Luciano cantou, né? Logo eu, um pobre pecador. Aí você olha para o currículo e pensa: mas como assim? Mas fulano de tal? Aquela mulher lá, aquele cara lá, pelo amor de Deus. Fazemos coro com os religiosos sem vida, sem Deus, que não conseguem perceber que eles precisam, tanto quanto Zaqueu, de vida em Jesus, de graça de Jesus, de perdão de Jesus, de serem tocados pelo Senhor Jesus. Eles não conseguem ver isso. O que nós vemos aqui? Nós vemos aqui, nessa surpresa, ou nesse modo como Zaqueu é surpreendido, nós vemos aqui de modo maravilhoso, nas entrelinhas, a doutrina da eleição. O que está aqui? A doutrina da eleição. Por quê? Porque tem uma multidão em Jericó, tem uma multidão seguindo o Senhor Jesus, mas os olhos da graça do Senhor Jesus, do amor do Senhor Jesus, se volta para um homem. Um homem. Porque é assim que é a eleição. Você pode, às vezes, se opor, você pode discordar, mas é assim que faz, é assim que está estabelecido, é assim que os decretos imutáveis de Deus se manifestam na história. Essas coisas estão acontecendo, ele é surpreendido dessa forma, ele recebe ordem do Senhor Jesus, porque Deus o escolheu antes da fundação do mundo. E uma vez que ele está no radar de Deus, agora o Senhor Jesus vai na direção dele, o Senhor Jesus coloca os olhos nele, o Senhor Jesus o atrai. Não é porque ele é uma pessoa melhor do que as outras, pelo contrário, dentro da configuração daquilo, do crivo da sociedade que tem a diligência de avaliar e estabelecer um critério para julgar quem tem melhores virtudes e condições, Zaqueu estava fora, assim como eu estava fora, assim como você talvez estivesse fora, a menos que você se julga tão importante, né? Tão gracioso, tão habilidoso, com tantas as virtudes, com tantos méritos, que quase que nem precisa da graça. Mas não é verdade.
Isso é um equívoco seu, do seu coração enganoso. Mas quando Deus escolhe, não escolhe com base no mérito. Quando Deus escolhe, a condição não está em mim, não está em você. A condição está no próprio Deus. É o movimento do coração do próprio Deus que escolhe, que ama e que vem ao encontro dessa pessoa perdida, mas escolhida antes da fundação do mundo, para que seja salvo. O que é que a gente vê aqui ainda? A gente vê a doutrina do chamado eficaz. Do chamado eficaz. O chamado também chamado de chamado irresistível. Não é verdade? Quem aqui já passou lá na classe da Cris, do Expedito? Quem aqui já passou? Já uma galera. Talvez você precise fazer uma reciclagem, passar lá de volta no ano que vem, quem sabe, se matriculando lá. O que é isso? Você tem o chamado geral. O que é o chamado geral? O chamado geral é a mensagem do Evangelho que é dirigida a todos, indistintamente, que alcança os ouvidos, que informa as pessoas, que alcança o intelecto das pessoas. Já o chamado irresistível, o chamado eficaz, ele alcança de modo particular os eleitos. E ele não só alcança os ouvidos, ele alcança o coração, as entranhas da alma de alguém, trocando o coração de pedra por um coração de carne, para que a pessoa tenha as condições necessárias do chamado do Evangelho, de modo que quando Zaqueu recebe a ordem do Senhor Jesus, essas coisas já estão sendo efetivadas no coração. É por isso que ele não resiste, é por isso que ele desce depressa e recebe o Senhor Jesus. De que maneira? Com alegria. Porque ele é um amado de Deus antes da fundação do mundo. Ele não sabia que ele estava na agenda do amor eterno de Deus, mas Deus o tem nos seus planos eternos. E uma vez que Deus o tem nos seus planos eternos, Jesus vai para Jericó. Jesus dá ordem. Quando dá ordem é porque as coisas já aconteceram aqui dentro. Já aconteceram aqui dentro. E então, só nos resta atender e receber o Senhor Jesus com alegria. Que extraordinário ser surpreendido pelo Senhor Jesus. Você já foi encontrado pelo Senhor Jesus? Você já foi surpreendido pelo Senhor Jesus? De uma maneira que você ficou boquiaberto dizendo: como assim? Que coisa! Me impressiona demais. Conversava essa semana até com o presbítero Daniel e Néder, que quando a igreja de Jerusalém, ela está já há algum tempo, já há alguns anos em Jerusalém, depois de ser revestida de poder, e ela não sai para pregar o evangelho, aí desencadeou uma perseguição, e somente os apóstolos ficaram em Jerusalém. E nós temos na coletividade dos diáconos, 2 diáconos que se despontam na pregação. Nós temos Estevão, mas teve um ministério muito curto, foi o primeiro mártir. A pregação que ele fez, né, que tem o registro de Lucas, ele então é apedrejado e morto, mas a perseguição avança, se desenvolve, e aí o segundo diácono, Filipe, desce para Samaria. E ele começa a pregar o evangelho. À medida que ele prega o evangelho, diz que na cidade de Samaria houve grande alegria. Irmãos, todos nós sabemos o que é alegria. Não sabemos? Ok? Sim? Acena com a mão, você que sabe o que é alegria. Alegria. Né? Nós sabemos o que é alegria. Circunstancialmente, aqui e ali e acolá. Agora, o que é grande alegria? É um negócio que transborda. É um negócio que você fala, alegria é bom demais, não dá para ficar alegre o tempo todo, mas é quando a coisa transborda. É esse tipo de coisa que está acontecendo com Zaqueu. Eu queria só vê-lo. E, entretanto, ele quer ficar na minha casa. Ele quer acolhida na minha casa, porque a acolhida na casa de Zaqueu é acolhida na vida, é acolhida da vida de Zaqueu. Então, o que Jesus faz para salvar o perdido? Em primeiro lugar, ele encontra o perdido. Em segundo lugar, ele surpreende o perdido. Em terceiro lugar, ele transforma o perdido. Ele transforma o perdido. Vejam vocês que a partir do versículo 8 mostra os resultados deste encontro. Olhe só o que diz o texto. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor,
resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então, Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o Senhor nosso Deus. Eu penso que já está claro, mas eu reforço. A salvação é algo exclusivo de Deus. É Deus atuando livremente, sem a participação, sem a cooperação humana. Não existe participação humana na salvação. Não existe. Não existe cooperação humana na salvação. Não existe a ideia, Deus fez 50% e 50% sou eu quem faço. Não, não existe isso. Salvação é algo exclusivo de Deus. É assim que funciona, é assim que a Bíblia ensina. Todavia, diante daquilo que o Senhor faz no coração, então há uma externalização daquilo que aconteceu. O que se vê do ponto de vista visível, o que se vê do ponto de vista daquilo que a gente chama de evidência de que houve salvação, é só uma demonstração daquilo que Deus realizou de modo efetivo, sozinho, sem a participação do homem. Por que é dessa forma? E por que tem que ser assim? Porque não basta, porque quando a salvação efetivamente ocorre no coração da pessoa, quando há essa transformação do coração, daí o que se vê do ponto de vista do que professa, do que se faz, do comportamento, não é contribuição para a salvação, é resultado da salvação, é fruto da salvação, daquilo que aconteceu, daquilo que Deus fez. A salvação, portanto, é percebida na forma visível daquilo que a pessoa professa e daquilo que a pessoa faz. Porque às vezes as pessoas confundem e falam assim, se a pessoa está fazendo isso, então ela vai ser salva. Não, nós não cremos, a Bíblia não ensina a salvação pelas obras, não ensina isso. E como é que ela é percebida então, nessa transformação que o Senhor Jesus fez na vida de Zaqueu? Primeiro, por meio do arrependimento. O que a gente vê aqui é o arrependimento. Quando o Senhor Jesus salva o perdido, a mente do perdido é transformada. Aquilo que vocês já ouviram, metanoia. O que é isso? Transformação da mente. Isso é arrependimento. E você nota claramente isso, porque Zaqueu, nesse encontro, no constrangimento que gera tanto alegria, mas constrangimento da presença daquele que é santo, que toda a terra está cheia da sua glória, estando no mesmo recinto que Zaqueu está, no seu ambiente onde ele convive, ele tem sua história, ele tem as suas manifestações de trapaça, que está ali na sua mente, no seu coração, no seu histórico. De repente, essa presença do Senhor Jesus que transforma, deságua em arrependimento. Ele para e fala com o Senhor Jesus: eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. 4 vezes mais. Porque o verdadeiro arrependimento é uma demonstração de que a salvação aconteceu. Se você escutar alguém falando que teve um encontro com o Senhor Jesus, mas não há fruto de arrependimento, é um equívoco. Isso pode ser questionado à luz da Bíblia. Pode até ter manifestações, traços de religiosidade, mas daí a transformação radical que é feita pelo Senhor Jesus, provavelmente não aconteceu. Porque o arrependimento, que muda a mente, leva-nos para a mudança do comportamento. O comportamento é resultado da mudança da mente. O que eu fazia antes, eu paro de fazer, porque agora eu tenho uma nova mentalidade, que foi forjada pelo Evangelho, que foi forjada pela atuação de Deus. É algo tão radical que eu não consigo mais ser como eu era, que eu não consigo mais viver como eu vivia, que eu não digo mais e não falo mais as bobagens que eu falava. Se eu falo, é uma escorregada, é um deslize, mas aquilo não faz parte mais da minha conduta. Quantos aqui me entendem? Glória a Deus. Mente transformada resulta em atitudes novas. Mente transformada resulta
em novo comportamento, e por aí vai, e por aí vai. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que furtava não furta mais. Aquele que flertava, que ficava criando ou esperando situação para entrar numa rota de infidelidade, porque houve transformação. E ele passa a olhar a família de um outro jeito. Ele passa a olhar o trabalho de um outro jeito. Ele passa a olhar o reino de Deus de um outro jeito, com apreço, com interesse. Ele quer contribuir, ele quer participar da dinâmica do reino de Deus. Coisa que no outro tempo ele estava alheio, ele estava distante, ele era alienado, ele não tinha interesse, nem se importava com isso. E como é que isso se manifesta então? No primeiro momento, com o aspecto da generosidade. Porque quem tem muito, quem recebeu muito, como é o caso desse moço aqui que é rico, ele fala assim, eu quero. Isso é generosidade, isso tem a ver com transformação da mente. Você para de pensar em si mesmo. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Senhor, eu estou disposto a liberalmente, generosamente, distribuir isso com os pobres. Repartir um pouco de tudo isso que o Senhor tem me dado com os pobres. Ajudar aqueles que não têm ou que nada têm, que têm necessidades reais. Por quê? Porque agora há um despreendimento. A avareza não passa a guiar mais o coração. O que passa a guiar o coração de alguém que foi alcançado, transformado pelo Senhor Jesus, é a generosidade, a empatia, a graciosidade para com aqueles que têm necessidades. Zaqueu tem isso. E não é isso que o profeta João Batista fez quando ele pregava e convidava as pessoas ao arrependimento? Não é isso? Lembra disso? Reparta a sua capa. Distribua com quem não tem. Depois, você tem também o aspecto da santidade, porque não basta ter o aspecto só da generosidade, porque também algumas pessoas são generosas não sendo cristãs. Não é verdade? A gente conhece pessoas assim, que doam para ONGs, né, que atende, né, a Unicef, manda arrecadações para a Unicef, está tudo certo. Mas o que é o aferidor que fecha o conjunto da transformação da mente é a santidade. Ele diz assim, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Ele conhece a lei do Antigo Testamento. Ele sabe como que tem que ser o comportamento de alguém que se apropriou indevidamente de bens, de posses. Como é que a gente faz? Tem que restituir. Não é verdade? Eu penso que a maioria dos que aqui estão já ouviram, e eu cito porque está no domínio público, né? Quem nunca ouviu a história do reverendo Augusto Nicodemos, que ele conta que quando ele saiu da igreja por rebeldia, ele assalta um posto. Quem já ouviu essa historinha? Ele assalta um posto de gasolina, é isso? Eu estou contando porque está, né? Carlos, eu não pedi autorização, porque é meu chapa, né? Aqui. Mas Augusto Nicodemos está aí nas mídias, nas redes sociais, né? E quando, num determinado momento, o que ele faz? Ele vai no posto de gasolina. Ele procura o dono do posto de gasolina e leva lá algum recurso, se não me trai a memória, para falar, naquele dia do assalto foi eu que assaltei. Estou aqui agora para reparar o dano. Isso é transformação, meus irmãos. Quando o Senhor Jesus encontra uma pessoa, quando o Senhor Jesus surpreende uma pessoa, essas coisas não ficam incompletas. O Senhor Jesus não deixa a obra incompleta. Quem começou a boa obra em vós, há de completá-la. O Senhor Jesus agora transforma o coração de Zaqueu, a mente de Zaqueu. Ele não é mais aquele homem ganancioso. Ele está disposto a mudar. Sabe por quê? Porque ele se arrependeu, ele está arrependido. Ele está arrependido. Mas a gente vê também nessa dinâmica da transformação que há o elemento também fé. Porque não pode haver arrependimento sem fé. Não pode haver fé sem arrependimento. Essas coisas não se divorciam. Essas coisas caminham lado a lado, são irmãs gêmeas. Note que Jesus faz uma afirmação que explica a questão da fé. O Senhor Jesus, quando escuta a fala, né, mente transformada, que deságua, que demonstra fruto de uma transformação radical, o Senhor Jesus então afirma, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. O que, pastor? Mas aonde eu estou vendo fé aqui? É que Abraão é o pai da fé. Ele é o representante dos crentes do Antigo Testamento e dos crentes do Novo Testamento, ou da antiga dispensação, como você queira, e da nova dispensação, dessas duas etapas, que Abraão é esse personagem que unifica todos aqueles que creem. O que o Senhor Jesus está dizendo é que ser filho de Abraão, do personagem Abraão, do patriarca, não é uma questão meramente biológica nem religiosa, mas é uma questão de fé. De que tipo de fé? Da mesma fé que foi encontrada em Abraão.
A mesma fé que levou Abraão à justificação. A mesma fé que levou Abraão a ser um homem considerado justo. Então, quando Zaqueu se porta assim, o Senhor Jesus está dizendo, este também é herdeiro de Abraão. É filho de Abraão. É uma transformação extraordinária que deságua em duas coisas: arrependimento e fé. Você não pode dizer, eu me arrependi, mas não tenho fé, não consigo crer no Senhor Jesus. Uma pessoa que diz isso continua perdida. E uma pessoa não pode dizer assim, eu tenho fé no Senhor Jesus, mas não me arrependo, não estou arrependido. Você continua perdido. Essas duas coisas caminham lado a lado. Uma pessoa que creu no Senhor Jesus é uma pessoa também que tem que ter condição de, pela graça de Deus, dizer, eu me arrependi dos meus pecados. Eu me arrependi dos meus pecados. Você já se arrependeu dos seus pecados? Os frutos na sua vida demonstram que você é uma pessoa que foi transformada, a mente foi transformada? Você já creu no Senhor Jesus? Você creu no Senhor Jesus? No Jesus que veio, que se entregou, que foi pregado na cruz, que ficou suspenso entre a terra e os céus, que foi desamparado por Deus, pelo Deus o Pai, para que Ele pudesse ser o nosso representante legítimo, para que fosse o nosso substituto. Você creu no Senhor Jesus que morreu na cruz e que ressuscitou dentre os mortos, foi tocado pelos discípulos, foi assunto aos céus. Você se arrependeu e creu nessa pessoa, ou você crê nessa pessoa? Porque um perdido só pode ser salvo e ter demonstração de que houve salvação se essas verdades estiverem alojadas no seu coração, estiverem presentes no seu coração. Portanto, eu termino considerando três coisas, rapidamente. Primeiro, a salvação de Zaqueu é uma prova que o plano de Deus não pode falhar. É maravilhoso isso. A salvação de Zaqueu é uma prova que o plano de Deus não pode falhar. A soberania de Deus, a eleição daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, o chamado eficaz, o modo como Deus vai em direção a eles, não são eles que vão em direção a Deus, é Deus quem vai em direção a eles e os chama e os alcança, é algo extraordinário, é algo para tirar um glória a Deus, uma oração de gratidão do nosso coração. Foi assim com ele, foi assim comigo, foi assim com todos nós e há de ser assim com aqueles que Deus amou antes da fundação do mundo. Em segundo lugar, a salvação de Zaqueu é uma demonstração que há solução para você e para mim. Por mais que você seja ou tenha sido adjetivado por conta do que você fez, do modo como você viveu, há salvação para o perdido pecador. Talvez as pessoas olhassem para Zaqueu, os religiosos daqueles dias, e dissessem, esse aí, essa escória da humanidade, esse homem aí não tem jeito para ele. O destino dele é o inferno. Entretanto, a graça soprou naquela direção e o alcançou. Há a solução para você. Há a solução para mim. Há a solução para o perdido pecador, cujas pessoas não acreditam em mudanças. Há sim solução. Em terceiro lugar, a salvação de Zaqueu é uma demonstração poderosa daquilo que a presença do Senhor Jesus faz. Quando o Senhor Jesus chega na nossa vida, não há como ficar mais do mesmo jeito. As pessoas podem até comparecer no primeiro momento, cujas motivações não eram as melhores. Mas se estiver no radar de Deus, a presença do Senhor Jesus chegar, então o extraordinário acontece. A transformação é efetivada. E aqueles que não acreditavam, que não viam uma possibilidade, passam a olhar e dizer, foi coisa de Deus. Foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem fez isso. Eu quero convidar você a ficar em pé. Quero convidar o reverendo Robson para impetrar a bênção e depois passar para os avisos e convidar o expedito para orar. Orar por mim, orar por você, orar por nós. Quem sabe seja essa noite para você ter esse encontro maravilhoso, essa mudança extraordinária, esse divisor para ser o dia de hoje um divisor de águas na sua vida, definitivamente.